Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de maio de 2019, a igreja celebra a festa, a memória de São Tiago e São Filipe, dois apóstolos e mártires. E no evangelho de hoje, Jesus vai estar falando com os discípulos, mas ele vai ter uma conversa com Filipe. E vamos então dar início à nossa meditação. O evangelho é no capítulo de João capítulo 14, versículos de 6 a 14. João 14, de 6 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Jesus. Naquele tempo, Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco que não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, esse evangelho vem nos desvelar, vem nos revelar a grandeza de graça, e de possibilidades que Jesus nos dá, nos colocando no seu lugar como filhos. Ele comprou essa filiação que ele tinha, só ele tem. Ele comprou isso ao preço do seu sangue. Ele pagou por isso com o preço do seu próprio sangue, a fim de que nós possamos também participar da vida de Deus, da vida divina, dessa vida eterna na perfeição. Eternos nós já somos, nossa alma já é eterna. Mas essa possibilidade de vida eterna junto da perfeição, da grandeza, da bondade, da santidade, da beleza e da majestade de Deus. Então veja, ele vem conversando com os apóstolos e ele faz uma afirmação aqui muito clara. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não está dizendo que ele é um, ele está dizendo que ele é o caminho. E esse caminho você pode entender com letra maiúscula. Ele é o único caminho. Ele é o caminho que é a própria verdade. Então não tem outra verdade além dessa, não existe outra verdade além dessa, E ele é a vida. Ou seja, quando a gente é incorporado a Cristo pelo batismo, e nós fazemos parte do seu corpo, nós entramos nessa barca, nessa tomada de Deus, e somos levados com ele para junto do Pai, para viver essa vida de intimidade. E claro que nós, na maioria das vezes, não fazemos isso, nem temos uma consciência muito clara da nossa filiação, Mas é preciso que tenhamos, porque Jesus vai fazer aqui algumas declarações e ele coloca praticamente como um ensino, mas até como uma exigência de quem é filho de Deus. Farão as obras que eu faço ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai, vocês vão ficar aqui. E quando ele diz que vocês vão ficar aqui, Paulo, Tiago, Felipe, João, Pedro, vocês vão ficar aqui, Teresa, Francisco, João da Cruz, vocês vão ficar aqui, Catarina de Laboré, vocês vão ficar aqui, João Paulo II, vocês vão ficar aqui, Carlos, Bernardo, Santiago, quem, Cada um de nós. E com a possibilidade de realmente fazer isso que ele diz que ele faz, e poderemos fazer ainda maiores coisas. Por quê? Porque não vai ser um único, serão várias pessoas que, tomando consciência e se planificando do Espírito Santo,
como filho de Deus, pode agir em nome de Deus e deve agir em nome de Deus. Então, a minha escolha por ser cristão, embora eu tivesse sido já batizado quando pequeno na Igreja Católica, e eu conheci um monte de outras falsas religiões e seitas e tudo mais, em busca da verdade, quando eu conheci Jesus na igreja, eu não tive dúvida que era isso que eu procurava, né? E depois de um tempo eu me questionei por que eu sigo Jesus e não sigo os outros tantos que eu já tinha conhecido, que se diziam portadores de uma boa mensagem ou de uma possibilidade muito boa e uma filosofia muito boa e outra qualquer coisa muito boa. O que me convenceu a ser cristão foi justamente o fato de que o único que se disse filho de Deus e provou que é filho de Deus, porque depois de morto ressuscitou, é Jesus Cristo. Né? Então eu não tenho muita dúvida, eu não tive muita dúvida, e depois eu fui buscar os motivos pelos quais eu me firmava cada vez mais no cristianismo dentro da Igreja Católica. E eu vou fazer um comentário talvez um pouco sem graça, mas tem muita gente se contentando em ser só católico. E não se lembrando de ser filho de Deus. Não se lembrando que a missão é muito mais do que estar na igreja, participando numa pastoral, comungando de domingo, e muito mais, muito mais, muito mais. Né? E é na igreja que nós devemos servir. É na igreja que o Senhor nos insere no corpo de Cristo, através dos sacramentos e de todas as graças. Então veja, nós temos que estar unidos a Cristo, porque Ele é um com o Pai, e assim nós seremos um com o Pai e o Pai estará em nós. Aí sim nós poderemos pedir qualquer coisa e Ele vai atender para a glória do Pai. Então é engraçado que muitas vezes alguém, né, o servo de Deus, ele reza em nome do Senhor e acontece alguma coisa, e o cara joga os confetes e entra embaixo, entendeu? Toca banda, faz, né? Menos. O Senhor só se serviu da gente como instrumento, mais nada. Né? Nós não podemos exercer um poder de Deus em meu nome. Eu exerço qualquer coisa que eu faça em nome de Deus pelo nome de Jesus, não é obra própria. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de não se ufanar, né? Porque eu sou o Filho de Deus. Não, você é filho de Deus em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Mas o que me contenta mesmo é pensar que a igreja que mantém, embora muita gente queira fazer a diferença, queira estragar o que Deus tem feito em 2000 anos e tente macular essa igreja, não consegue porque ela é santa, e ela vai ser apresentada imaculada diante do Senhor. Por isso nós vamos passar por momentos bem difíceis, né? Tribulações e tudo mais. Por quê? Pela nossa purificação. Pela purificação da esposa. Né? Ela precisa ser purificada para poder encontrar o esposo. E Jesus está voltando, isso é com ele lá, não sei, ele e o pai que vão ver isso aí, marca data, essas coisas. A gente tem que estar pronto. Da nossa parte, cabe estarmos prontos. Né? Porque pode ser que eu não veja ele vindo nas nuvens, em glória com os seus anjos, mas ele me chame para comparecer lá. Ele pode me chamar, fazer chamada, mandar subir, pronto. Tem que estar pronto. Não dá para, né, facilitar. Então é por isso que a gente tem o sacramento da confissão, por isso que a gente tem todos os meios de salvação que a igreja nos oferece. E é preciso que a gente dê um salto de qualidade na vida espiritual, busque as coisas do alto, mas com verdade, com afinco, né? Porque a gente tem visto assim como está todo mundo se contentando em ciscar no terreiro. Vive que nem galinha com asa de águia, né? Mas vive ciscando, comendo minhoca, falando asneira, procurando bobagem e não se satisfazendo com nada, lógico, porque não nasceu para isso, né? E cada hora um projeto novo, que não, porque agora eu vou me realizar nisso. Não vai. A gente só se realiza em Deus. Casamento não traz felicidade, mulher não traz felicidade, filho não traz felicidade. São acréscimos de alegria, mas não é a plena felicidade. Né? Todas as condições da nossa vida aqui nessa terra são passageiras e a verdadeira felicidade está no céu, não aqui. Senão Jesus deixava a gente aqui mesmo e pronto, está tudo resolvido. Então, ele vai fazendo essas afirmações
E uma palavra que ele disse que pesa, né? Há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheceste, Glauco. Há tanto tempo que eu ando com você e estou aqui no meio, você me come minha carne, bebe meu sangue. E viu? Até quando? Há quanto tempo estou convosco e não me conheceste? Aquele que me viu, viu também o Pai. Então veja, Jesus está nos convocando, Ele está nos, não está ordenando, mas Ele está dando tudo a entender que nós precisamos dar um salto de qualidade na nossa vida espiritual e que essa vida na Terra tem que ter a devida medida, a devida proporção, e o mais é justamente a nossa filiação. Por isso que ele vai fazer essas afirmações. Não credes que estou no Pai, que o Pai está em mim? A palavra que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa destas obras. Então veja, Jesus não deixa dúvidas, né, de que ele seja o Filho de Deus. A gente pode até entrar naquelas coisas de fé, de ter dúvida, mas no fundo, todo ser humano tem lá dentro esse conhecimento, ou pelo menos essa luz brilha em algum momento na nossa vida, de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, é o ungido. E ele nos concede essa unção para que assim, quando o Pai nos olhar, ele não nos vai ver outro senão o próprio Filho. Eu gosto de pensar nisso. Quando ele falava disso, eu ficava assim, bebendo disso. Porque ele dizia, o Cristo Jesus, o Cristo Maria, o Cristo Francisco, o Cristo João, Antônio, Carlos, Benedito, Rafael, né? O Cristo Glauco. Então veja, quando a gente coloca a unção em primeiro lugar, é preciso que então a gente faça como a igreja faz, que ela reza como ela crê, né? Ela reza o que ela acredita, lex credentes, lex orandi. A igreja ora do jeito que crê, né? E então nós precisamos acreditar como a igreja acredita, porque ela recebeu essa fé dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. E é a única igreja que se mantém fiel ao que Jesus acredita depois de 2000 anos. Né? Ela continua acreditando no que Jesus acredita. Sem desvios. Claro, dentro da igreja tem um monte de gente falando asneiras, se desviando, mas a igreja católica, apostólica, romana, a igreja do Sagrado Magistério, do autêntico Sagrado Magistério, a igreja do Sagrada Tradição, né? A igreja das Sagradas Escrituras. Então, essa é a igreja de Cristo e ela nos ensina todas essas coisas. Então, fica o convite, porque nesse período que nós vivemos até a Páscoa, era o convite de Deus para a nossa conversão, para que nós tivéssemos conhecimento do ressuscitado, experimentássemos a força da ressurreição, para que a nossa vida seja toda ela tomada dessa expectativa nova, de uma vida absolutamente diferente dessa vida que a gente vive aqui na Terra, né, ciscando como galinha, e fazendo vislumbrar, né, um céu que a gente possa ter acesso e conhecimento e adentrar desde aqui da Terra, como águias, não como galinha, né? Não como quem fica ciscando. E esse outro tempo muito rico, muito forte que nós estamos vivendo, que é o tempo da Páscoa, em preparação ao Pentecostes, ou seja, quando nós devemos nos alegrar e nos refestelar mesmo, né, no fato de que o Espírito Santo de Deus pode preencher a nossa alma em todos os aspectos, de todas as maneiras, né, em tudo que diz respeito à nossa vida, e assim, repletos do Espírito Santo, podemos fazer o que Jesus faz do jeito que ele faz. Porque é na força do Espírito Santo que nós podemos. Ainda que a gente não tivesse um único pecado venial, né, nem vamos falar de pecadão, porque não tem cabimento, não podemos viver em Deus em pecado grave, mas ainda que a gente não tivesse nem o mais leve pecado venial, então agora é hora de ser santo. Então nós precisamos dar um salto de qualidade, porque o Espírito Santo de Deus é que nos fará santo.
Então vamos nos preparar agora para o Pentecostes, abrindo bastante o nosso coração e permitindo que o Espírito de Deus renove toda a nossa vida, a nossa mente, nossos sentimentos e tudo que há em nós. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.